Aleluia. Deus seja louvado mais uma vez por esse dia. Aleluia. Agora, sem mais demora, eu quero convidar a amada igreja a abrir o seu livro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Aleluia. Hoje é um culto de ação de graça, aleluia. Hoje é um dia especial para todo aquele que se considera cristão. Estamos na véspera da Páscoa, aleluia. Não é um dia específico, mas aponta-se que Jesus havia sido crucificado num dia como hoje, aleluia. Amém. Lucas 23, 46, quem já está, diga amém. Diz assim a bendita palavra do Senhor, aleluia. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Aleluia. Hoje é daqueles dias que nós achamos que é um dia de ficarmos tristes. Um dia em que o nosso Salvador foi crucificado e nós tomamos a decisão de ficar triste. Porque acreditamos que é daqueles dias que nós não gostamos de recordar ou lembrar pelo que foi feito ao nosso Senhor. Aleluia. Mas eu quero dizer, amada igreja, que foi nesse dia que tudo mudou para a vida de cada pessoa que aqui está presente. Aleluia. No livro de João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia. Nessa passagem que eu acabei de ler aqui de Lucas 23, 46, onde Jesus entrega o seu espírito ao Pai e acaba por morrer na cruz. Lá mais para trás, quando Jesus toma a decisão de ir com Pedro, João e Tiago ao Monte das Oliveiras, onde ele faz a oração clamando para que Deus afastasse deles aquele cálice, eu percebi algo muito importante. Jesus fez aquela oração, ele repetiu 3 vezes: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, porque realmente não era uma coisa fácil, não era uma decisão fácil que ele podia tomar naquele dia, mas todavia seja feita a tua vontade. Nós conhecemos bem a história. Quando Jesus termina de fazer a oração, encontra os discípulos a dormir, ele simplesmente pergunta: vocês não conseguem aguentar pelo menos 1 hora? Por que vocês estão dormindo? Levantem e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus não terminou de falar, mas naquele momento vieram os mestres da lei com Judas ao encontro de Jesus. Judas vai ao encontro de Jesus e dá um beijo. Jesus diz para ele: é com um beijo que você trai o Filho do Homem. E Jesus volta a questionar os homens da lei, perguntando o seguinte: vocês sempre estiveram comigo na sinagoga, mas nunca tiveram coragem de me prender. Mas hoje vocês vieram durante as trevas, porque é nesse momento é nesse período que vocês andam. Então, eles foram prender Jesus. Jesus foi preso, foi levado ao encontro de Pilatos, e lá Jesus foi zombado, humilhado e recebeu a sentença da crucificação. Aleluia. Recebendo a sentença da crucificação, Jesus tomou a sua cruz e levou. Só que pelo caminho, porque antes de Jesus levar a cruz, nós sabemos que Jesus foi açoitado muitas vezes. Então aquele cansaço não lhe permitia carregar a cruz aquela distância toda sozinho. Interpelaram um homem chamado Simão, o Cireneu, que pegaram para ele ajudar Jesus. Ele naquele momento, o que ele fez? Ele resistiu, não queria ajudar Jesus, mas lhe insistiram e ele aceitou carregar a cruz. Aleluia. Quando o Cireneu toma a decisão
de levar a cruz. Ele tem a cruz de um lado e do outro lado Jesus. E eu pude perceber que nesse momento que eles caminhavam, é como se ele conversasse com Jesus. Jesus perguntava para ele: quem está ajudando quem aqui? Simão respondeu: sou eu, mestre. Jesus disse: tudo bem. Simão, de quem é a cruz? É tua, mestre. Ok. Simão, de quem é o pecado? É meu, mestre. Então nesse momento Jesus disse a Simão: então não é você que está me ajudando, eu é que estou ajudando a você. Aleluia. Então, depois de chegar à crucificação, Jesus entregou o seu espírito ao Pai. E disse, antes de entregar o seu espírito ao Pai, ele disse: está consumado. Jesus já operou vários milagres durante o princípio do seu ministério. Jesus ressuscitou mortos, curou paralíticos, fez cego ver, mas nunca disse que estava consumado. Aleluia. Jesus nunca havia dito antes que está consumado. Então nesse momento eu percebi algo, que o maior interesse de Jesus não era simplesmente curar a nossa enfermidade. Não era simplesmente de nos tirar de uma situação menos boa ou menos agradável. A maior missão de Jesus, ou a maior intenção de Jesus, era nos reconectar ao Pai. Era nos trazer de volta ao amor do Pai. E isso ele só podia fazer com a sua morte. Então hoje não é um dia que nós podemos ficar tristes. Hoje é um dia que nós podemos celebrar. Devemos celebrar. Porque é nesse dia, aleluia, porque é nesse dia que nós fomos resgatados pela morte de Cristo na cruz. É neste dia que nós fomos achados, porque nós estávamos perdidos. É neste dia que nós conhecemos o verdadeiro caminho. Nós conhecemos a verdadeira vida. Jesus não foi exaltado no dia em que nasceu. Jesus foi exaltado no dia em que ele morreu. Aleluia. Então nós precisamos entender que a morte de Jesus foi um benefício para todos nós que estamos aqui. Porque se assim não fosse, nenhum de nós estaria aqui nesta sala. Aleluia. Foi preciso Jesus morrer para que nós hoje estejamos aqui sentados, para que a sua missão fosse concluída de forma plena. Então hoje não é daqueles dias que nós devemos nos lamentar nos cantos, devemos chorar porque o nosso mestre foi crucificado, o nosso mestre foi açoitado. Não. Hoje é daquele dia que nós devemos louvar e exaltar a Deus por ter dado o seu único filho para o nosso resgate, para a nossa salvação. Aleluia. Porque foi pela morte de Cristo na cruz do Calvário que nós voltamos a encontrar o caminho que nós havíamos perdido. A palavra de Deus ela declara que pela desobediência de um homem todos fomos condenados pelo pecado, mas pela obediência de um homem todos fomos justificados. Aleluia. Então hoje em dia que você tem que abrir o teu coração e agradecer por Jesus ter morrido na cruz. Hoje é daqueles dias que você tem que celebrar como nunca antes, porque Jesus deu a sua vida pela minha e pela tua. Jesus suportou toda a humilhação, toda a vergonha que ele passou até o fim de entregar a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. Porque se não fosse pela morte de Cristo na cruz, nós não estaríamos aqui neste dia. Nós não poderíamos sentir a presença de Deus que sentimos nesse lugar. Se Jesus não tivesse dado a sua vida pela nossa, hoje muitos de nós não estaríamos aqui nesse lugar. Então hoje não é daqueles dias, que nós devemos nos lamentar, que nós não devemos ficar tristes. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar, porque alguém trocou a sua vida pela nossa. Alguém aceitou assumir o meu e o teu lugar. Por isso é que hoje estamos aqui. Quando Jesus afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida, era sobre isso que ele estava a falar. Porque entregando a minha vida
por vocês, vocês acharão o verdadeiro caminho, entregando a minha vida no vosso lugar, vocês acharão a verdadeira verdade. Passe o pleonasmo. Aleluia. Então nós precisamos entender, hoje é daquele dia especial, aquele dia de celebrar como nunca antes, porque alguém tomou o nosso lugar, alguém tomou a nossa cruz, alguém tomou o nosso castigo, e essa pessoa é Jesus, porque Ele tomou tudo isso quando Ele morreu na cruz do Calvário. Jesus, quando nasce, Ele não estabeleceu nada. Jesus nasceu e fez a sua caminhada. Jesus começou a estabelecer os alicerces depois da sua morte. Aleluia. Então quero que a amada igreja entenda nessa noite a importância da morte de Cristo para nós. Foi necessário Jesus morrer para que hoje cada um pudesse interceder pela sua própria vida, pela sua própria salvação. Foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para perceber o quanto é importante nos achegarmos a Ele. Jesus foi claro a dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que Ele se estabeleceu como caminho, a verdade e a vida? Porque só Ele estava em condições de pagar o sacrifício que nenhum outro homem conseguiria pagar. Só Ele se disponibilizou quando já não havia mais ninguém para aceitar a missão. Nós vimos no livro de Isaías, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? Jesus disse: envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. E Deus enviou. Pelo simples fato de Jesus se disponibilizar para fazer, já é uma grande importância da pessoa dele. Mas todo o ato é consumado quando Ele diz: Pai, a Ti entrego o meu espírito, e dá o último suspiro. Aleluia. Nós precisamos entender a importância da morte de Cristo. Ele não morreu em vão. Ele não morreu por mero capricho. Ele morreu pela minha e a tua vida. Ele morreu pela minha e a tua família. Ele morreu pela minha e a tua casa. E nós precisamos entender essa importância da morte de Cristo na cruz. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. Jesus morreu para que nós fôssemos livres da condenação, para que nós fôssemos livres da lei. Aleluia. Então, Jesus não morreu por mero capricho. Jesus não morreu na cruz de Calvário para aparecer que eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Não. Porque Jesus tinha tudo para negar esta missão. Jesus mesmo na cruz, Ele tinha como sair dali, mas Ele preferiu doar a sua vida em troca da nossa. Por que hoje nós conseguimos interceder por nós mesmos? Pela morte de Cristo na cruz, nós fomos transformados em reis e sacerdotes. Pessoas que têm legalidade de aceder à presença do Senhor e perguntar: Pai, por que a minha situação está assim? Por que eu continuo desse jeito? Você só tem essa legalidade hoje porque Jesus, 2000 anos atrás, Ele morreu na cruz do Calvário. Foi Ele quem nos proporcionou essa legalidade. Foi Ele quem nos abriu esta porta. Foi Ele quem nos deu esse caminho. Aleluia. Eu só quero informar a amada igreja que a morte de Cristo na cruz, ela é muito importante para cada um de nós aqui. Então, não negligencie a morte de Cristo na cruz. Não negligencie a morte de Cristo na cruz. Porque se assim não fosse, hoje não estaríamos aqui sentados. Hoje não estaremos aqui acedendo essa presença que paira sobre este lugar. Então, Ele deu a sua vida em troca da nossa. Porque nós estávamos perdidos. Nós fomos afastados e destituídos da presença do Senhor por conta dos nossos pecados. Por conta do erro do primeiro Adão. Mas o segundo Adão veio restituir tudo com a sua própria vida. Ele derramou o seu sangue para que a nossa mancha, a mancha do pecado que estava em nós,
fosse apagada. Ele deu a sua vida para ganhar a nossa. Por isso que a Bíblia nos declara que Jesus ganhou povo, tribos e nações para Deus. E essas nações, esse povo, essas tribos, somos todos nós que Ele ganhou para Deus. Por isso é que Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Ele declarou que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Eu uma vez ouvi alguém dizer que quem teme a morte não é digno de viver. E quando eu meditava na Sagrada Escritura, vendo Jesus a entregar a sua própria vida, eu entendi porque que Deus o exaltou acima de tudo e todas as coisas. Aleluia. Eu entendi porque que Deus exaltou Jesus acima de todas as coisas. Aqui na terra, debaixo da terra e lá no céu. Porque foi o único que se disponibilizou para doar a sua vida em troca da nossa. Porque quando estávamos perdidos, quando tudo parecia não ter solução, alguém arriscou ir mais a fundo daqueles que conseguiram ir. Alguém se disponibilizou a fazer aquilo que ninguém tinha disponibilidade de fazer, que era dar a sua própria vida. Você não está aqui em vão. Você não está aqui nessa noite em vão, nem por acaso. É porque alguém lá atrás pagou o preço. Eu já ouvi alguém dizer que não, quando Adão pecou ele não estava lá. Só que uma coisa que ele não entende é que o Adão é o primeiro homem a existir no mundo. Então tudo que havia dentro dele, consequentemente, há dentro de nós. Por quê? Porque ele é o primeiro progenitor de toda a raça humana. Então se Adão padecesse de uma doença, todos nós estaremos afetados com essa doença. Por isso é que o pecado nos perseguiu de lá até os dias de hoje. Mas alguém tinha que vir para mudar as coisas. Porque se assim não fosse, amados irmãos, hoje nenhum de nós estaria aqui. Porque já estaríamos destruídos pela lei. Porque quando Jesus entrega o Espírito na mão do Pai, o véu rasgou de alto a baixo. A sede da condenação foi rasgada. Tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que era contra nós, foi revogada pela morte de Cristo na cruz. Aleluia. Então não negligencie, não olhe de forma leviana a morte de Cristo na cruz. Porque é por Ele que estamos aqui, até nos dias de hoje, lutando pela nossa salvação. Ele nos deu esse direito, Ele nos deu essa legalidade, com a morte dele na cruz do Calvário. Aleluia. Então nós precisamos entender que nessa fase, nesse período em que se comemora a Páscoa, principalmente num dia como hoje, não é um dia que nós podemos nos fechar, chorar, ficar abatido, lembrar, porque isso até faz-nos pensar que Jesus não ressuscitou. Faz-nos pensar que Jesus não ressuscitou no terceiro dia. E nós sabemos que o nosso Salvador, depois de ter morto na cruz do Calvário, no terceiro dia Ele ressuscitou. Por quê? Porque a missão dele era morrer para nos ganhar. A missão dele era morrer para nos livrar da condenação. A missão dele era morrer para que nós fôssemos salvos, para que nós voltássemos a enxergar novamente o caminho que nos leva ao Pai. Hoje estamos aqui todos, conseguimos orar por si mesmo, falando diretamente ao Pai. Por que a nossa oração, nós direcionamos a Deus, mas no final nós dizemos: Senhor, em nome de Jesus. Por quê? Porque é Ele quem nos dá legalidade diante do trono de Deus. Quando nós dizemos em nome de Jesus, Deus nos vê nas vestes de Jesus. Deus não vê a nós, Deus vê Jesus.
aquele que pagou o preço para que nós nos achegássemos a Ele. Então nós precisamos entender a importância da morte de Jesus, o quão é importante a morte dele na cruz. Nesta noite, amada igreja, nós precisamos entender que se Jesus não morresse na cruz, toda a promessa que foi feita no livro de Isaías, todos os profetas, tudo aquilo que eles disseram, nada teria legalidade, de nada valeria. Por isso é que eu disse no princípio, Jesus operou muitos milagres, fez sinais, prodígios e maravilha, mas nenhuma dessas coisas ele disse está consumado. Por que só no leito da sua morte que ele diz está consumado? É como se ele dissesse: Pai, a missão que me deste está cumprida. Aqueles que estavam perdidos, Pai, foram achados, e eu os trago em tua direção. Aleluia. É muito importante nós olharmos com outros olhos a crucificação de Jesus. Mudamos a nossa forma de ver a morte de Cristo na cruz, para que isso pese no nosso coração, para que nós vejamos a importância da morte dele. Nunca foi sobre ele, simplesmente. Toda essa humilhação, todo esse sofrimento que Jesus passou no período da sua morte, foi simplesmente para nos resgatar da perdição, porque realmente estávamos perdidos, realmente estávamos muito distante do Pai, estávamos desconectados da nossa verdadeira frequência. Aleluia. Mas quando ele dá a sua vida, ele ganha cada um de nós, nos mostrando o caminho, a direção de volta ao Pai. Por isso é que nós oramos, tudo pedimos a Deus, mas depois dizemos: Pai, em nome de Jesus. E Ele mesmo disse: tudo que vocês pediram, Pai, em meu nome vos será dado. Aleluia. Até os dias de hoje, Jesus tem intercedido por nós diante do trono do Senhor, mesmo já nos ter ganho para o Pai, mas até os dias de hoje Ele continua a interceder ao nosso favor diante do Pai. Aleluia. Então, irmã de igreja, Jesus não deu a sua vida por vanglória, por vaidade, ou para mostrar que Ele é Deus, simplesmente. Ele teve uma única coisa na sua mente: eu preciso ganhar o Matias, eu preciso ganhar o Dorivaldo, eu preciso ganhar o Osvaldo. Então eu tenho que me esforçar mais daquilo que eu posso. Eu vou até o extremo, eu vou até o limite. Porque quando Jesus vai no Monte das Oliveiras para orar, ele suou sangue por conta do peso daquilo que ele ia passar. Ele tinha tudo para desistir, mas na mente dele só tinha: eu preciso ganhar o Matias, eu preciso ganhar a Selma, eu preciso ganhar a Esther. Ele levantou. Para alguém que foi orar para o Senhor afastar o cálice, você vê que quando os homens da lei chegam com seus soldados para prender Jesus, parece que ele começa a acelerar as coisas. Os deles queriam lutar, mas ele disse: não. Pedro corta a orelha de Malco, ele vai e cura, restaura. Praticamente Jesus se entregou para eles: contudo me levem, para que isso seja feito o mais rápido possível. Para alguém que estava a orar, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas quando chega o momento dele prender, parece que ele começa a acelerar as coisas para que aconteça o mais rápido possível. Ele tinha tudo para se defender. Em alguma parte do seu julgamento, Herodes fez de tudo para que ele não fosse crucificado. Herodes só queria que ele dissesse uma única palavra. Jesus permaneceu calado. Jesus permaneceu calado e não disse nada. Foi trocado por Barrabás e a sentença da crucificação saiu.
E posto no leito da sua morte diante da cruz, ele disse: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E ali Jesus tinha entendido que tudo estava consumado. Enquanto vinham perda, ele vinha a vitória. Aleluia. Enquanto uns olhavam derrota, ele via a vitória. Porque na mente de ninguém passava qual é a verdadeira missão dele, qual era o verdadeiro objetivo dele diante daquela cruz. Aleluia. Agora, sem mais demora, eu convido a amada igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos passar a ver a morte de Cristo na cruz como algo muito importante para cada um de nós. Aleluia. Vamos olhar a morte de Cristo na cruz como algo que foi feito ao nosso favor. Porque hoje conseguimos dizer que eu sou salvo, eu sou livre. Verdadeiramente não fizemos nada. Alguém pagou este preço. Alguém trocou a vida dele pela tua. Alguém trocou a casa dele, a vida dele pela tua casa, a vida dele pela tua família. Aleluia. Eu convido a amada igreja a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos nessa noite. E eu quero que você nessa noite faça essa oração, agradecendo a Deus por ter enviado o seu único filho para morrer pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Nesta noite, do fundo do teu coração, renda graças a Deus por Ele ter enviado o seu único filho para morrer pela minha e pela tua vida. Porque se não fosse pela morte de Cristo na cruz, não estaremos aqui nessa noite. Então abra a tua boca nessa noite e agradeça a Deus por ter enviado Jesus para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar. Abra a tua boca nessa noite e agradeça a Deus pela vida de Jesus, por ter se disponibilizado para se entregar no nosso lugar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, porque deste o teu único filho para nos livrar da condenação, para nos livrar da morte prematura, para nos livrar, Senhor, da lei que nos condenava. Te agradecemos, Senhor, por não permitir que, Senhor, que até no dia de hoje nós estaríamos desviados, estaríamos perdidos. Pai, nessa noite nós te agradecemos. Agradeça a Deus nessa noite, amada igreja. Seja grato a Ele nessa noite, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Seja grato a Deus nessa noite por ter enviado o seu único filho, que nos deu a legalidade de aceder à tua presença, que nos deu a legalidade de achegar-se a ti mais uma vez, que nos deu a legalidade de nos aproximarmos a ti de novo, Senhor. Te agradecemos, Pai, nessa noite, porque se não fosse pela morte de Cristo na cruz, não estaríamos aqui nesse lugar, não seríamos reis e sacerdotes, Senhor, não teríamos legalidade de aceder à tua presença nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Yahweh. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus nessa noite. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele nessa noite. Por ter te trago de volta ao Pai, por rasgar a cédula da condenação, por nos livrar da morte prematura. Seja grato a Ele por nos justificar diante do Pai. Seja grato a Ele por apagar toda a nossa iniquidade.
Seja grato a Ele por nos restaurar, por nos lavar com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Seja grato a Deus. Agradeça a Ele. Seja grato a Deus. Você tem muito mais para agradecer nessa noite do que para pedir. Essa é uma noite onde você só vai agradecer. Porque pela morte de Cristo na cruz, a minha e a tua vida foi conservada. Pela morte de Cristo na cruz, a lei já não nos condena mais. Pela morte de Cristo na cruz, a cédula foi rasgada. Então agradece. Agradece. Porque pela morte de Cristo na cruz, eu e você somos salvos. Eu e a minha casa somos salvos. Você e a tua casa são salvos. Então agradeça a Ele nessa noite. Seja grato a Ele nessa noite. Agradece a Jesus. Agradece a Deus por entregar o seu filho como um sacrifício vivo, como um cordeiro silencioso. Se entregou a favor da minha e da tua vida. Se entregou a favor da minha e da tua casa. Se entregou a favor da minha e da tua família. Nessa noite, agradece a Ele. Agradece a Ele. Agradece a Ele. Aquele que foi exaltado acima de tudo e todas as coisas. Aquele que é o príncipe da paz. Aquele que é o nosso intercessor. Aquele que é o nosso mediador. Aquele que é a nossa pedra angular. Aquele que nos salvou. Aquele que nos libertou. Aquele que nos tirou do cativeiro. Agradece a Ele nesta noite. Seja grato a Ele nessa noite. Abra o teu coração e seja grato. Abra o teu coração nessa noite e seja grato a Deus. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui pela estratégia do governo. Você não está aqui pela estratégia dos teus pais. Você está aqui porque alguém pagou o preço. Você está aqui porque alguém deu a sua vida em troca da sua. Você está aqui porque alguém pagou um preço muito alto. Você está aqui porque alguém largou os seus e tem céu na terra para se entregar no teu lugar. Então agradeça a Deus nessa noite. Agradeça a Deus nessa noite. Você não está aqui por acaso. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Alguém pagou o preço para você estar sobre esse lugar. Alguém pagou o preço para que você estivesse aqui nesse dia. Alguém pagou o preço para que você estivesse vivo. Alguém pagou o preço para que você fosse resgatado. Alguém pagou o preço para que você fosse encontrado. Alguém pagou o preço para que você estivesse sobre esse lugar. Agradece a Deus nessa noite. Libra shakatala bacabalara gagagagabalago shataraba. Brecha paruze belia rabalagagas. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acidente algum. 2000 anos atrás alguém pagou um preço. 2000 anos atrás alguém pagou um preço a teu favor. Alguém pagou um preço a favor da tua casa. Alguém pagou um preço a favor da tua família. Alguém pagou um preço
a favor da tua vida. Você não está aqui por acaso. Você não é um acidente. Você não é obra do acaso. O nome de Jesus. Libro shakatalana, leko kalaraba, libro shatalaraba, leixo brequeteria. Ele deixou o seu trono, ele deixou a sua glória, se tornou homem para resgatar-te da perdição, se fez homem para te resgatar da condenação, se fez homem para te resgatar da morte prematura. Agradece a Deus nessa noite. Seja grato pela morte de Cristo na cruz. Ali prepeliga da Ele deixou o seu trono, se despiu da sua glória para te encontrar, para te achar, para te resgatar. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse? Que tipo de amor é esse? Que deixou a sua glória, a sua majestade, o seu trono, trocou a sua coroa de ouro para uma de espinho, permitiu-se ser zombado e humilhado em troca da tua vida, em troca da tua casa, em troca da tua família. Não peça nada nessa noite, simplesmente agradeça pela dimensão desse amor. Simplesmente agradeça pela dimensão desse amor. Tu tens sido tão bom. Antes de eu respirar, deste tua vida em mim. Seja grato nessa noite. Seja grato Tu tens nessa noite. sido tão bom. Oh, impressionante, infinito. Oh, Seja grato nessa amor de Deus. Oh, que deixas não ver. Senhor, obrigado. Não vi só Obrigado, pra Senhor, mim. pelo presente inesperado. Posso Obrigado, comprá-lo Senhor, em pelo que meus fizeste ao nosso favor, pelo que fizeste a favor da nossa casa, da nossa família. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Deus seja louvado mais uma vez pela tua vida. Aleluia. Amada igreja, é de extrema importância aqui mudamos a nossa forma de ver a morte de Cristo na cruz. Aleluia. Ele se desfez da sua glória, se desfez da sua coroa de ouro, desceu do seu trono, veio ao nosso encontro para nos resgatar. Aleluia. Eu quero que a amada igreja tenha essa ciência sobre a morte de Cristo na cruz, porque se não fosse pela morte dele, não estaríamos aqui no dia de hoje, não seríamos conservados. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Agora sem mais demora, a amada igreja pode tomar o seu assento em nome de Jesus.